Queridos irmãos, a paz do Senhor. Onde está o povo mais feliz da terra? Dá para dar um glória a Deus? Graças a Deus. Queridos irmãos, Igreja do Senhor Jesus, obreiros do Senhor Jesus, é uma alegria muito grande poder retornar a esta cidade, em especial a esta igreja, e aqui atender o convite sob a confiança do pastor Miranda, pai de cada um de nós e pastor nosso também. Agradecer a Deus pela oportunidade de rever tantos irmãos aqui conhecidos e continuar a ver rostos novos, o que é um indicativo de que a obra de Deus continua crescendo, a igreja avançando e o trabalho se desenvolvendo. Eu quero neste momento convidá-los para abrir as Escrituras. Quem trouxe uma Bíblia, por gentileza, abra na primeira epístola do apóstolo Pedro. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 2. Você deve estar se perguntando por que não ocupar o tema ou o versículo do tema. Tentaremos falar sobre o tema também, mas baseado noutro texto. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 2, e eu irei ler do versículo 1 até o de número 10. Se você tem uma Bíblia e quiser acompanhar a leitura, faz bem. Diz assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e inveja, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e a pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado salvação por misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vale um amém? Querida igreja, ora aqui reunida, o tema desta conferência missionária fala sobre missões, e que juntos, anunciando Cristo às nações. Eu queria pedir ao irmão do retorno que, por gentileza, me desse só mais um pouquinho de retorno. Nós encontramos aqui nesse texto sagrado uma ocasião em que o apóstolo Pedro, e diga-se de passagem que o apóstolo Pedro foi uma daquelas pessoas que conheceu a Jesus de perto, e que, havendo conhecido a Cristo, tornou-se um anunciador de Cristo. Este homem, escrevendo esta epístola, ele escreveu para que a igreja tivesse noção de que nós vivemos agora em outra dimensão de vida, que nós não somos qualquer povo,
que nós somos um povo diferenciado e que algo de extraordinário aconteceu em nossas vidas com uma finalidade. Nós não somos simplesmente uma sociedade nova em meio a esta sociedade. Nós não somos simplesmente uma comunidade fechada ou um segmento dentro da sociedade que surge com suas preferências, desejos e o seu próprio estilo de vida simplesmente ou por si só. O que nós temos aqui é uma apresentação de uma natureza da igreja. A igreja é apresentada com uma natureza, em especial no versículo de número 9, é apresentada aqui a natureza da igreja, bem como também a finalidade da igreja. É lamentável que estejamos vivendo um tempo em que muitas igrejas surgem e outras estão sendo modificadas, mas estão apenas preocupados com um novo estilo, com um novo status, com uma nova liturgia, talvez com o liberalismo, outros com o protecionismo e tantos ismos que vão se instalando nas comunidades ditas evangélicas. Mas o que se percebe com muita naturalidade acontecer é a perda do cumprimento da finalidade da igreja. Reinhard Bunk, um evangelista alemão internacional, ele diz que uma igreja, quando deixa de ser evangelística, ela está a caminho de deixar de ser genuinamente evangélica. Quando nós nos esquecemos da finalidade para a qual fomos criados como igreja, nós deixamos de ser igreja. Veja bem uma coisa, o Senhor Jesus Cristo cita pela primeira vez o termo igreja, e no Novo Testamento é citado então pela primeira vez o termo igreja, em Mateus, no capítulo de número 16, quando Jesus se depara com uma resposta analítica de Pedro a respeito de Jesus, quando diz que Jesus é o Cristo, e você imagina o que é ser o Cristo? O Cristo é a resposta às necessidades das nações, o Cristo é a resposta de Deus ao povo de Israel, o Cristo é aquele divisor de águas para o surgimento do povo de Deus que cumprirá sua missão sobre a face da terra. Quando Pedro reconhece que Jesus é o Cristo, então Jesus fala: você não poderia entender isto de sua cabeça, isto não pode vir das suas próprias ideias, não é coisa da carne, não é coisa do sangue. Esta revelação foi o Espírito que te revelou. E eu estou lhe dizendo mais uma coisa, porque tu és Pedro, mas sobre esta pedra, a verdade que declaraste, a pessoa que reconheceste, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Analise comigo esse texto rapidamente para compreendermos o que eu acabei de ler. Veja bem, Jesus faz uma declaração, é sobre esta pedra, o referencial é Jesus, o padrão é Jesus, o alicerce é Jesus. Quando você cava o alicerce de uma casa, você coloca o alicerce ali, mas não constrói a parede em outro lugar, você constrói a parede em cima do alicerce. Ele disse: sobre esta pedra, o espelho da igreja é Cristo, o padrão da igreja é Cristo, a base da igreja é Cristo, a referência da igreja é Cristo, o modelo apresentado pela igreja é Cristo, quem identifica a igreja é Cristo. Sem Cristo não há igreja, a igreja não pode existir sem Cristo. É por isso que o assunto da igreja não pode ser outra coisa. O assunto da igreja é Cristo. Eu lamento que algumas
igrejas, entre aspas, têm levantado outro estandarte, o estandarte de uma obra social. A igreja pode fazer? Claro que pode, mas a sua obra de divulgação é Cristo. Há pessoas que estão aí namorando com o mundo, ministérios, pastores, igreja, estão colocando uma identidade nova na igreja, a partir de poder e de cargo, a partir de política e negociação, mas a bandeira da igreja é Cristo, a proclamação da igreja é Cristo, o poder da igreja é Cristo, a pedra é Cristo. Acredite, não há como existir uma igreja verdadeira sem Cristo, e não tem como existir missão eficaz sem Cristo. Eu vou abrir um parênteses aqui para lhe dizer uma coisa. O lugar menos confortável para você ir é uma conferência missionária. Eu vou repetir. O lugar menos confortável para você ir é o local onde está acontecendo uma conferência missionária. Porque quem vai para a conferência missionária sabe que vai receber, a não ser que esteja perfeito, que não é o nosso caso, é o seu, porque não é o meu. Então, prepara o couro, tira a camisa e vamos apanhar. Amém? Amém? Irmãos, por melhor que sejamos, não estamos cumprindo como deveríamos cumprir. Por melhor que vivamos, não estamos vivendo como deveríamos viver. Então vamos voltar para a mensagem. Veja bem, sobre esta pedra edificarei a igreja. A igreja é baseada em Jesus, ela é construída em Jesus, ela é edificada sobre Jesus. Agora veja bem o que diz: e as portas do inferno, repita isso, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu já vi um monte de explicações a respeito disso, o camarada inventa e tanta coisa. Irmão, não tem que estar viajando na maionese. Quando o texto sagrado diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, está dizendo o seguinte: a morte, a sepultura não deterá a marcha da igreja, não vai acabar com a existência da igreja. Dá para você dizer amém? Quer ver uma coisa? O que foi que tentaram fazer para acabar com a carreira de Jesus? O que foi que fizeram com ele? Mataram. Deu certo? Não, ele ressuscitou. E na sua morte estava a nossa vitória. Aos olhos de alguém, a morte de Jesus era a sua derrota. Era ele dizendo assim: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas antes ele disse: está consumado. Ele nem está sabendo, mas eu paguei a conta. A liderança religiosa, saduceu, fariseu e companhia e cambada, nem sabe, mas eu acabei de pagar a conta, rasgar a nota promissória, liquidar a fatura da redenção. Paguei! A morte não prevalece contra Cristo, não prevalecerá contra a igreja. Vamos ver? O que foi que tentaram fazer com os cristãos? Mata essa desgraça, mata Tiago. Aí Pedro continua vivo. Mataram Tiago e Jesus foi glorificado na morte de Tiago. Missionário morto, irmão, missionário morto acabou com a obra. Que nada, missionário morto é uma semente que planta para florescer mais. Eu estava lendo uma biografia de uns missionários que trabalharam dentro de um território indiano, e aconteceu que eles foram para lá, pregaram. Quando foram descobertos como missionários, amarraram, prenderam e mataram. Sabe o que aconteceu? O filho dele que havia nascido ali foi socorrido e não foi assassinado. Foi levado para a sua igreja enviadora. Quando o menino se entendeu de jeito, disse: eu também quero ser missionário. O diabo pensou que tinha acabado tinha traumatizado a criança. Coitado, esse aqui tem trauma. Esse vai nascer com raiva de igreja, com raiva do pastor que enviou, com raiva do ministério que aprovou a ida dele, com raiva de todo mundo que matou ele. Está cheio de rancor, de mágoa, vai viver a vida ressentido, traumatizado. Não, quando o menino cresceu, se entendeu, gente, eu quero ser missionário. Aí disseram: mas tem alguma chamada específica? O povo que matou papai e mamãe.
Tu está me entendendo? A morte não prevalecerá contra a igreja. E ele voltou para lá. Dezenas de anos depois, cerca de 30, 40 anos depois, ele estava lá e começou a pregar. Desta feita ele logrou êxito. E sabe o que aconteceu? Toda aquela tribo recebeu a Jesus como seu Salvador. E eu posso lhe dizer, as portas do inferno, as portas da morte, as portas da sepultura não prevalecem contra a igreja. Pastor, e aí, irmão? É aqui que está o negócio. Vamos para lá, para o texto de Pedro, capítulo 2, versículo 9, vamos lá. Ele diz assim: olha, gente, nós como igreja, nós não somos como o mundo. Ele fala, se você ler os versículos anteriores, conforme eu li, se você der atenção a eles, os dois versículos anteriores ao versículo 9, isto é, o 7 e 8, fazem referência a gente que não nasceu de novo, a gente que não conhece a Jesus, a gente que ainda não é povo de Deus, as pessoas que refutaram, rejeitaram a pessoa de Jesus. Aí ele usa a expressão mas, diga mas. Ele diz mas, quer dizer, ao contrário, vocês não são assim. Você que não rejeitou, você que entendeu que Jesus é o Cristo, você que entendeu que Ele é a pedra, você que se transformou em pedra viva também, você que é igreja, agora sabe o que você é? Você é, diga assim, geração eleita. Ai, irmão, deixe de enfado, enche o pulmão e diga, geração eleita. Olha quem é que você é. Você que creu em Jesus, você que reconhece que Jesus é o Cristo, você que creu que Ele é a pedra, a referência, o padrão, o alicerce, você que se transformou pedra viva, agora você é geração eleita. O que é uma geração eleita? Eu vou agora citar aqui e tentar comentar rapidamente, é sobre essa caracterização da natureza da igreja. E ele diz, geração eleita, ele chama de sacerdócio real, ele chama de nação santa e povo adquirido. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Bem, essa caracterização da natureza da igreja é que diz como é que funciona o negócio de pregar evangelho. Deixa eu lhe falar uma coisa muito séria, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Você sabe de onde surgem os missionários? Os missionários, eles surgem da igreja. Se uma igreja é doente, ela não produz missionários. Se uma igreja ela não tem saúde espiritual, nunca ninguém vai desejar almas, nem aqui, nem lá fora. É assim, pastor? Não tem como. Quando você encontra uma igreja cuja finalidade dela está voltada para diversão, entretenimento, se algum tempo alguém desta igreja foi enviada, vai ser enviado como se fosse um palhaço para o picadeiro. Se uma igreja ela enxerga somente questões sociais, econômicas e políticas, é capaz que em algum dia envie alguém para ser embaixador, para ser qualquer outro tipo de coisa, mas genuinamente missionário não enviará. Porque os missionários, eles nascem da igreja. Quer ver? Quer ver? Como é que surge missão dentro da Bíblia? Capítulo 13 de Apocalipse diz: e estavam na igreja uma quantidade de gente, no meio deles um tal de Barnabé e um tal de Saulo. Aí eles estavam fazendo, sabe o que é a igreja? Eles estavam orando. Repita essa palavra: orando. Eles estavam orando. É uma boa coisa que a igreja faz. Aliás, é uma coisa que a igreja não pode parar de fazer. Aliás, quando a igreja para de fazer, o negócio desanda. Aliás, quando a igreja para de orar, tudo dá errado. Aliás, quando a igreja para de orar, ela para de andar. Quando ela para de orar, ela para de existir. Quando ela para de orar, ela para de respirar. Quando ela para de orar, ela para de ouvir a voz do Espírito Santo. Quando ela para de orar, ela para de ser igreja. Aí, a igreja estava orando. Está lá, capítulo 13 de Atos. Aí o Espírito Santo falou, porque o Espírito Santo sempre fala no ambiente de oração. E o Espírito Santo disse assim: apartai-me
para mim. Apartai-me para mim, Saulo e Barnabé, para uma obra que os tenho chamado. Está entendendo? Ambiente de oração, Jesus fala, o Espírito Santo chama, e ele chama, e a pessoa fica aguardando. Ele me chamou, mas ainda não mandou. Ele me chamou, eu vou me preparar. Ele me chamou, vou continuar orando. Ele me chamou, vou orar e jejuar. Ele me chamou, eu vou me preparar, eu vou me preparar. Aí tem uma hora que o Espírito Santo fala assim: chegou a hora. Aí diz: apartai-me a mim, para mim, Saulo e Barnabé. Se ele disse apartai-me, é porque ele estava no meio. Então de onde sai o missionário? Do meio da igreja. Que igreja que ora, que igreja que busca, que igreja que ouve a voz do Espírito Santo. Apartai-me a mim. E agora o que é que vai acontecer? Vai ser enviado, está na hora. Deixe-me dizer uma coisa: a igreja que proclama, a igreja que envia, a igreja que mantém, a igreja que sustenta, é uma igreja que tem características próprias. Quais são as características? Repita: geração eleita. Diga: sacerdócio real. Diga: nação santa. Diga: povo adquirido. Pois eu vou te falar uma coisa, crente. É agora que eu vou explicar rapidamente. O que é uma igreja que é geração eleita? A palavra geração fala de alguém que passou por uma germinização. Eu sei que a palavra é essa. Uma geração que foi engendrado, que foi gerado, que passou por um processo. Vamos explicar rapidamente. Alguém que nasceu de novo. Por que é que tem muitas igrejas que ninguém tem vontade de pregar evangelho? Porque dentro dessas igrejas o povo ainda não nasceu de novo. Eu vou ser muito mais desaforado, pastor Lira. Eu vou ser mais desaforado. Eu não sei se eu já contei aqui, mas eu estava dando um treinamento evangelístico numa igreja, e eu falei para os irmãos: irmãos, eu gostaria que agora vocês parassem de prestar atenção no que eu estou dizendo, e por gentileza, pegue um papel e uma caneta e me responda, por favor, me responda: por que você é salvo? E manda o papel para cá. Não precisa colocar o seu nome não. E eu comecei a receber os papéis, e quando eu fui lendo, pastor Miranda, eu digo: ih, esse aqui não é salvo não. Ih, ele não sabe. Porque salvo então também não é salvo. E era cada resposta absurda, rasa, de quem não teve experiência, de quem não nasceu de novo, de quem portanto não pertence ao corpo de Cristo, de quem não é ovelha, de quem não pertence ao rebanho, que não faz parte da geração de Cristo, gente que não é habitado pelo Espírito de Deus, gente que não é morada do Espírito Santo. Eu disse: ih, Jesus, agora eu entendi. Eu entendi porque que o pastor falou assim: meu filho, dá um treinamento evangelístico lá na igreja para ver se esse povo sai para evangelizar. Aí eu disse: pastor, eu vou parar por aqui. O seu povo não está precisando de treinamento evangelístico, eles estão precisando de mensagens sobre salvação. Eles estão precisando de ter uma experiência de salvação com Jesus. Eu vou ser mais chato. Nós temos gente que usa gravata e paletó que ainda não é salvo, que pega no microfone, mas que não fala nada de Deus, que não tem nada com Cristo, que não nasceu de novo, que não habita o Espírito Santo na vida dele. Aí você coloca um camarada desse à frente do trabalho, ele não tem interesse por alma, ele não tem interesse por evangelização, ele gosta até de festa, ele gosta de aniversário, ele gosta de brincadeira, ele gosta de passeio, ele gosta de show, mas não gosta de guerra, não gosta de ser soldado, não gosta de trabalhar, não pega arma na mão, não atira para canto nenhum. Ele ainda não é geração eleita. Aleluia. Aleluia! Você ainda não é geração eleita. Você não tem certeza de vida eterna. Você tem medo de Jesus arrebatar a igreja hoje,
Porque você não tem certeza de salvação. Você não tem coragem de olhar no olho de uma pessoa e dizer: amigo, Jesus Cristo deu a vida por mim e por ti, para te remir do pecado. Ele perdoou os meus pecados, Ele quer perdoar os teus pecados. Ele escreveu o meu nome no livro da vida, Ele quer colocar o teu nome no livro da vida. Ele está me garantindo, Ele já me garantiu o céu por herança. Ele quer te garantir o céu por herança também. Você não tem coragem de dizer isso? Você não é geração eleita. Vamos ver mais. Sacerdócio. O que era um sacerdote? Um sacerdote era alguém que, naqueles dias, havia uma questão de espaço geográfico quanto a se dizer entrar na presença de Deus. Entrar na presença de Deus equivalia a entrar em um compartimento de um templo móvel chamado de tabernáculo, em um lugar chamado de Santo dos Santos. E este homem, chamado sacerdote, ele tinha autorização de entrar no Santo dos Santos. E qual era a outra coisa que lhe fazia parte, que lhe era bastante peculiar? Ele também tinha autorização de oferecer sacrifícios que agradassem a Deus. Terceiro lugar, ele tinha a condição de levar pessoas à presença de Deus. Entendeu? Eu vou repetir de novo. Ele tinha autorização de entrar diante de Deus. Ele tinha autorização de oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. E ele tinha a condição de levar pessoas à presença de Deus. Isso aqui era o sacerdote. Que sacerdote é esse? O sacerdote lá do Antigo Testamento. Pedro estava cheio disso. Ele estava dominado por esse conhecimento. E quando ele começa a escrever para a igreja, ele diz: para que eu seja anunciante de boas novas, para que eu tenha condição de pregar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, eu tenho que estar na condição de ser um sacerdote. Aí eu pergunto a você: você é sacerdote? Eu vou te dar uma notícia muito ruim. A igreja, a cada dia que passa, estamos percebendo nela um surgimento, maior número de pessoas que não sabem o que é ser sacerdotes e não praticam o sacerdócio. Quer ver uma coisa? Nós vivemos uma época em que o povo pouco entra diante de Deus. Eu não estou falando da onipresença de Deus, não. A onipresença de Deus está aqui. Aqui, a onipresença de Deus. A onipresença de Deus está lá no estacionamento. A onipresença de Deus está lá no asfalto da pista. A onipresença de Deus está no campo de futebol e também no aeroporto. A onipresença de Deus está no cemitério. A onipresença de Deus está nos hospitais. Isto é a onipresença. Eu estou falando de entrar em secreto diante de Deus e desfrutar da manifestação da presença de Deus. A cada dia que passa, é menos a quantidade de gente que conhece a presença de Deus. Pessoas que estremecem diante dele. E justamente por falta dessa experiência, as pessoas não têm temor a Deus, porque a presença de Deus gera temor. Aí a pessoa brinca com o pecado. Aí a pessoa faz coisas reprováveis, coisas grosseiras, pecados grosseiros. Aí ele vai se acostumando com o pecado estando no banco. E porque ele faz as coisas em oculto, escute isso. E porque faz as coisas em oculto, e falta um ambiente de oração e busca, pessoas sem discernimento apresentam esses indivíduos para cargos e responsabilidades no ministério. Daqui a pouco nós temos aqui sentado no púlpito, paletó e gravata, pecadores arrumados. E eu não estou falando aqui especificamente desta cidade, eu estou falando deste Brasil afora. Falo isso com muita tristeza. Pecadores engravatados. Eu estava pregando em uma convenção, e eu não vou dizer o estado. E quando na noite da sexta-feira Deus me deu uma palavra muito dura, eu disse: Jesus, eu acho que essa já está bom pelo evento. Agora o que tem que fazer é dar uma amolecida nesse meu tom de fala. Quando eu voltei para o quarto e eu pedi a Deus: Senhor,
Me diga claramente como devo falar agora, porque eu me senti muito áspero nesta noite. O Senhor falou assim para mim: confronte o pecado. E no sábado à noite, a palavra que eu falei foi 2 vezes mais dura e mais áspera do que a da sexta. Quando foi no domingo de manhã, haveria de acontecer a ordenação de novos ministros. E quando eu cheguei no templo, alguns obreiros vieram falar comigo e estavam fazendo fila. Já eram 4. Você falar com o senhor, disse, depois eu também quero. Aí eu disse, eu também preciso falar com o irmão. Ele disse, eu estou na espera. Tudo bem. O primeiro, com lágrima nos olhos, disse, pastor, eu estava listado para nesta manhã ser ordenado ao ministério de evangelista. Mas ontem à noite, enquanto o senhor pregava, um temor de Deus caiu sobre a minha vida, e um pecado de vários anos que eu venho cometendo, traindo a minha esposa, destruindo a minha vida. Eu acabei de confessar ao pastor, fui até a minha esposa agora para também confessar a ela o meu erro, e o meu nome foi tirado da lista dos consagrandos. E eu vim aqui dizer para o senhor que eu estou guardando isso há muito tempo. Já são anos em pecado. Eu sou um presbítero, ia ser agora evangelista, e eu estava fazendo isso com toda a dureza do meu coração. Porém ontem à noite, a palavra de Deus veio como um martelo sobre o meu coração, e eu estou confessando o meu pecado, pedindo minha disciplina, porque eu quero primeiramente salvar a minha vida, para que possa salvar a vida de outras pessoas como obreiro. Eu orei com aquele irmão, chorei com ele. Quando eu terminei, o segundo era a mesma coisa, e o terceiro, e o quarto. Aí eu digo assim, irmãos, cadê o sacerdote? Esse homem estava entrando, pastor, na presença de Deus? Não. E como poderia oferecer sacrifícios que agradavam a Deus? Jamais. E como jamais poderia levar pessoas a Deus? Eu não quero ser uma pessoa chata e intransigente nesta noite, mas eu quero lhe dizer, irmãos, que a igreja poderia ser mais missionária se a igreja fosse mais sacerdote, se a igreja fosse mais santa, se a igreja conhecesse melhor a Deus. Há um slogan dos jovens com uma missão. Eles dizem: conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Não dá para falar de salvação sem ser salvo. Não dá para falar de Deus sem ter Deus. Não dá para ser embaixador de Cristo sem ter Cristo. A igreja precisa ser caracterizada como uma geração eleita, como sacerdócio real, como nação santa. Jesus te comprou por um alto preço. Jesus lhe comprou por preço de sangue. Glorifique a Deus na sua vida. Glorifique a Deus no seu viver. Pastor, eu quero dizer alegremente que eu sou um sacerdote. Eu tenho comparecido diante de Deus. O temor de Deus habita o meu coração. Eu estou levando pessoas a Cristo. Eu estou conduzindo pessoas ao altar de Deus. Glória a Deus. Pastor, eu nasci de novo. Eu faço parte do corpo de Cristo. Pastor, eu sou participante da nação santa. Meu coração foi santificado. A minha mente foi lavada. Eu sou uma nova criatura. Glória a Deus. Então pode procurar esse tipo de gente. A gente que prega evangelho. Esse tipo de gente, a gente que abre a boca. E quer saber de uma coisa? Pessoas que têm experiências profundas com Deus, basta encostar neles e você sente Jesus na vida. Ele transmite Jesus, ele compartilha a fé, ele entrega a palavra, ele prega a palavra, ele ensina a palavra, ele transmite a palavra.
Você quer uma prova bíblica disso? Vá lá para o capítulo 3 de Atos. Foi o que aconteceu. Um tal de um Pedro e um tal do João, eles estavam subindo para o templo a hora da oração. Regularidade de oração, a hora da oração, regularidade. Vamos lá. Oi. E o aleijado? Porque é o seguinte, nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho te dou agora. Bora, me dá a mão. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele, levanta-te e anda. Saltou, firmou nos pés. Sabe o que foi que ele fez? Ele era pentecostal, saiu saltando e glorificando a Deus. Aleluia! E para onde é que ele foi? Por meio da rua, que nada, vou entrar no templo. Porque o pobre coitado era proibido de entrar no templo até aquele dia, porque aleijado e cego não podia entrar no templo. Foi curado, opa, vou entrar no templo, vou entrar no templo, vou entrar no templo. Oh, ribuliço grande. O povo disse: o que é isso? 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 E a confusão, e a confusão, e a confusão chegou ao ouvido das autoridades. Como é? Manda saber. Chama aqui. Oi, mandaram me chamar? Sim senhor, seu Pedro, seu João. Isso é coisa que você faça. Com que autoridade vocês mandaram esse homem se levantar e sair andando? Sabe não? Foi no nome daquele que vocês prenderam, julgaram, condenaram, crucificaram, mataram, mas Deus ressuscitou dos mortos. E é neste nome que fizemos este milagre. Por quê? Porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É neste nome, é neste nome, é neste nome. Aí disseram: para de pregar. Eles disseram: mais importa obedecer a Deus que ao homem. Nós vamos bater em vocês. Pode começar, que eu não vou parar de pregar. Aí sempre tem um camarada que assessora, né? Não sempre tem? Aí lá vem o assessor. O assessor correu assim e fez: sua autoridade, oi, não me atrapalha, que eu estou numa discussão aqui pesada. Sua autoridade, pare de insistir com esses dois. Fizemos uma investigação. O serviço de inteligência descobriu que ele não sabe ler nem escrever. Não era isso não, eles eram indoutos, não tinha formação. Eles são indoutos, eles não têm formação, não são religiosos de carteirinha, não pertencem à linha dos fariseus, não pertencem à linha dos saduceus, eles não são escribas, eles não têm linhagem. Mas tem uma coisa: eles estiveram com Jesus, eles estiveram com Jesus, eles estiveram com Jesus, eles estiveram com Jesus. Uma pessoa que esteve com Jesus é uma pessoa que prega. Uma pessoa que esteve com Jesus é uma pessoa que ensina. Uma pessoa que esteve com Jesus é uma pessoa que expulsa demônio. Uma pessoa que esteve com Jesus é uma pessoa que cura os enfermos. E você? Fique em pé aí, fique em pé, fique em pé. Aleluia! É desse meio aqui, de pessoas confrontadas, que Deus levanta missionários. É do meio do povo santo que Deus levanta a gente para pregar. É do meio do povo que ora
que Deus chama a gente para ser missionário. Eu não sei se você me entendeu, mas a sua finalidade como igreja é anunciar as virtudes, o poder, as qualidades, as características, a personalidade, o caráter daquele que nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas para ser anunciante é necessário ter experiência com Ele, ser geração eleita, ser sacerdócio real, a ser nação santa e povo adquirido. Se tiver coragem, levante a sua mão direita, mantenha a sua mão erguida, diga assim, fecha o olho para não desviar a atenção, fecha o olho, fecha o olho e diga assim para Jesus: Jesus, mas diga com força, diga com fé, diga assim: Jesus, eu quero ser participante da tua igreja. Eu não quero estar fora do corpo. Eu quero fazer parte da geração eleita. Eu quero ser povo santo. Eu quero ser sacerdote do rei. Eu fui comprado com teu sangue, Jesus. Eu quero pregar a tua palavra. Eu quero anunciar a tua palavra. Diga para ele: Jesus, eu quero pregar a tua palavra. Você que está com o olho fechado e orando, eu sei que ser missionário lá fora cheira romantismo. Eu sei que ir para outra nação gera dentro de nós um verdadeiro delírio, fantasias. Mas eu preciso lhe dizer que estes homens aqui, que encararam o campo missionário, antes de chegar lá, eles estavam produzindo aqui. Antes de ganhar gente lá, eles estavam ganhando gente aqui. Antes do Senhor ser usado lá fora, o Senhor foi usado aqui. Crente, Deus quer te dar uma nova experiência. Para você ser usado aqui e ser usado lá. Se você deseja uma nova experiência com Deus, se você deseja uma nova história a ser vivida, saia do seu lugar, meu irmão, vem aqui à frente. Sai daí, você que quer algo mais profundo com Deus. Sai daí, mesmo que você use gravata e paletó e sente aqui em cima. Deus está lhe chamando para uma intimidade maior. Deus está lhe chamando para uma seriedade maior. Sai daí, vem cá. Deus quer te dar uma nova experiência. Deus quer te chamar mais para perto. Para quê? Para você anunciar as virtudes, para você compartilhar as virtudes, para você pregar as virtudes, para você espalhar a semente da virtude. Eu sei que esta posição de joelho é linda, mas eu queria lhe pedir para ficar em pé. Por favor, se você já está quebrantado o suficiente para estar de joelhos, Ele já compreendeu o seu quebrantamento. Por favor, se você pode ficar em pé, talvez seja melhor,
porque eu vou pedir para esses obreiros aqui descerem do púlpito para fazerem imposição de mãos. Por gentileza, meu irmão, você que sente a graça de Deus, você que sente a virtude de Deus, você que sente o poder de Deus, desça aqui, venha fazer imposição de mãos. Deus está impactando a vida de muita gente hoje. Apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para salvar. Deixa eu te usar para curar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar, derrama, Senhor, o teu Espírito. Das decepções, recebereis, eu te chamei, recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis apesar do passado, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar, aleluia, deixa eu te usar para enquanto eu te... Escute bem, meu irmão, Deus vai fazer uma novidade hoje em você. Está escrito na sua Bíblia e eu já conferi na minha: recebereis a virtude do Espírito Santo. Para quê, hein? Para proclamar a virtude. Recebereis a virtude. Para quê? Para proclamar a virtude. Eita, coisa linda. Acha o irmão aí perto de você. Coloca assim, vem cá, obreiro, vem cá, vem cá. Acha o irmão perto de você e coloca as duas mãos assim nele, ó. Acha um crente desse aí e faz isso, ó. Vai contra um crente, coloca a mão assim, ó. Você vai orar. Você vai orar para esse crente aí e essa crente receber a virtude do Espírito Santo. Para quê? Para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha, obreiro, essa é a hora. Abre o coração, abre o coração. Chegou a hora. Deixa eu te usar para salvar. Deixa eu te usar para curar. Enquanto eu te uso, eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido. Deixa eu te usar para salvar. Deixa eu te usar para... Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso,
uso, eu cuido de tudo. Virtude do Espírito, virtude. Jesus, aproveita e batiza, Jesus. Enche. Virtude. Deixa eu te usar. Deixa eu te usar para curar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo. Ele faz chorar. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te mandar o quê? Tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás e eu te encherei. O que, igreja? Eu te encherei. Oh, e eu te encherei. Vai em paz. Deixa eu te usar. Deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo. Aleluia! Escute o que eu vou lhe dizer agora. Preste bem atenção. Olhe para mim. Olhe para cá, por favor. O Espírito de Deus habita na igreja. Se você é igreja, você é casa do Espírito de Deus. Eu vou repetir: é casa. Vou dizer de novo para você nunca mais se esquecer: é casa. Não confunda com hotel. Chega de ser hotel do Espírito Santo. Hoje eu estou no hotel, pastor, mas eu não vivo ali não. Quiser procurar para me achar, vai na minha casa. Você não pode ser hotel do Espírito Santo para durante a conferência ele ficar aí. Quando terminar a conferência vai embora, é? Hotel é hoje, não é amanhã. Hotel fica hoje, amanhã e não fica depois. A casa permanece. O que Deus tratou com você hoje aqui é para você permanecer cheio da virtude hoje, amanhã, depois, próxima semana, próximo mês, próximo ano. Por quê? Porque você é casa. Eita. Ele quer morar aí, ó. Não vai dar mais lugar ao pecado, nem se enrolar com ele não, viu? Não vai mais se atrapalhar com besteira não, tá? Agora é para ficar cheio. 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 Dá uma olhadinha para cá, dá. Pastor Wenderson, me ajuda. Derrama essa água aqui, por favor, para encher esse vaso. Eita, 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 eita. Para aí, para aí, para aí.
Você acha que ele está cheio? Você acha que ele está cheio? Eu vou lhe dizer quando é que a Bíblia mostra o que é ser cheio. Não é estar preenchido, não, é cheio. Derrama aí, vai, com força, vai, vai. Ei, 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 ei. Estava cheio, não estava? Não está mais não. Ui. Pastor, quer dizer que ele não está mais cheio? Está não. A ideia bíblica de cheio é quando está se transbordando. É por dentro e por fora, por dentro e por fora. É pleno. Pleno é por dentro e por fora, pastor. É por dentro e por fora, por dentro e por fora, por dentro e por fora. E como é que minha vasilha fica todo o tempo com água por dentro e por fora, com azeite por dentro e por fora? Quando é? Quando você fica debaixo da torneira direto. Quem quer ficar debaixo da torneira direto? Você só vai derramar água para o sedento quando você estiver debaixo da torneira direto. Crente, olhe para mim. Deus está lhe desafiando a dar manutenção à sua vida espiritual, porque enquanto você estiver nesse padrão, você vai transbordar de evangelho. Evangelho não é produto para consumo interno apenas, não. É para você e para os outros. É para ter e para distribuir. É para comer e é para dar. É para beber e para saciar a sede do outro. Aleluia! Deus lhe marcou hoje aqui. Você não pode mais continuar do jeito que vinha, porque hoje Deus está chamando você para a obra dele. Pastor, e eu que já fui chamado? Está separando. E eu que já fui separado? Vai ser enviado. E eu que já fui enviado? Continua fazendo. Aleluia. Cadê o deixa Deus te usar? Você não vai dizer agora deixa te usar não, viu? Você vai dizer assim: Deus vai te usar. Mudou? Mudou? Entendeu? Como é que você vai dizer? Deixa Deus te usar. Não, Deus vai te usar. Deus vai te usar. Deus não está pedindo permissão a ninguém aqui. Glória. Amém, amém? Amém, amém? Caiu a ficha, vamos lá. Deus não está pedindo permissão não. Eu vou lhe dizer porque é o que Ele quer fazer. Não vai ser assim, deixa eu te usar. Não, 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 não. Ele nem vai pedir permissão, Ele vai fazer. Por isso eu já vou dizendo o que Ele vai fazer. Eu vou olhar para você agora. Dá para se aproximar aqui? Se aproxima aqui, se aproxima. Aponte para eles. Aponte para eles e diga assim: Deus vai te usar. Deus vai te usar. Diga, diga, pastor, diga para ele, diga. Eita, eita, eita. Oh, Deus vai te usar, viu? Deus vai te usar, viu? Deus vai te usar. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Deus, Deus, aleluia. Deus vai te usar para salvar. Deus vai te usar para salvar. Enquanto Deus te usa, Ele cuida de tudo. Ele vai chorar. Deus vai te usar. Deus vai te usar para salvar. Deus vai te usar